O sol batia impiedosamente nas areias douradas de Rub el Khali, mas para Anya, a arquiteta ocidental, o calor era o menor dos seus desafios. Ela viera a Abu Dhabi com a promessa de um projeto grandioso, a construção de um centro cultural que uniria tradição e modernidade. Seus olhos azuis, acostumados aos arranha-céus de vidro e aço de Nova York, agora se perdiam nas cúpulas douradas e nos intrincados padrões árabes. Era um mundo de beleza estonteante, sim, mas também de regras antigas, sussurradas em corredores de mármore e observadas em cada olhar. Desde o primeiro dia, Anya sentiu a barreira invisível. Seu jeito direto, suas roupas ocidentais, a maneira como ela ousava propor designs inovadores, tudo parecia colidir com a serenidade milenar que a cercava. Os sorrisos eram educados, mas os olhares falavam volumes. Especialmente os das mulheres, escondidos por véus, mas carregados de uma curiosidade, ou seria reprovação. Ela era a estranha, a ocidental, um peixe fora d'água num aquário de ouro e seda. A verdadeira tensão, contudo, residia na figura imponente do Sheikh Khalil bin Rashid Al Maktoum. Era ele quem supervisionava o projeto, e cada reunião era um teste de nervos para Anya. Ele era a personificação do seu mundo, sério, tradicional, com olhos que pareciam ler a alma e um silêncio que pesava mais que 1000 palavras. Ela, a mulher livre, pragmática, tinha que provar seu valor a cada instante. A injustiça não era um ato isolado, mas uma atmosfera constante, a de que ela jamais pertenceria, jamais seria compreendida. Um dia, durante uma inspeção no canteiro de obras sob o sol escaldante, um pequeno incidente técnico ameaçou a integridade de uma estrutura delicada. Anya, sem hesitar, agiu rapidamente, usando sua expertise para evitar um colapso. O Sheikh Khalil, que observava de perto, não proferiu uma palavra, apenas um aceno de cabeça quase imperceptível. Mas naquele instante algo mudou. Um elo tênue, uma faísca de reconhecimento, parecia ter surgido entre eles, rompendo o protocolo formal. O que ninguém imaginava, contudo, é que aquele breve momento de conexão, aquela microfissura na barreira cultural, seria o prelúdio de um abismo ainda maior. Um abismo que a arrastaria para um sentimento proibido e perigoso. Anya Miller não era uma mulher de meias palavras ou de expectativas pequenas. Nascida e criada em Chicago, com um diploma de Harvard e uma carreira brilhante em arquitetura, ela sempre buscou o próximo desafio, o próximo horizonte a conquistar. Mas por trás da fachada de competência inabalável, havia uma alma inquieta, uma busca por algo mais profundo do que concreto e vidro. Ela via a arquitetura não apenas como a construção de edifícios, mas como a criação de espaços que inspirassem, que contassem histórias. Foi essa busca que a trouxe para longe das luzes cintilantes de Manhattan. Depois de um projeto particularmente exaustivo que a deixou com uma sensação de vazio, Anya percebeu que precisava de uma mudança radical, não apenas de cenário, mas de alma. Ela sonhava em construir algo que transcendesse o utilitário, algo que falasse ao espírito humano. O projeto do Centro Cultural em Abu Dhabi, com sua promessa de mesclar a rica herança árabe com a inovação contemporânea, parecia ser a resposta a uma prece silenciosa que ela nem sabia que havia feito. Em sua essência, Anya era uma idealista. Acreditava na bondade intrínseca das pessoas, na capacidade de encontrar pontos em comum, mesmo nas maiores diferenças. Seu pai, um carpinteiro com mãos calejadas e um coração de ouro, ensinou-lhe o valor do trabalho duro e da integridade. Sua mãe, uma professora de literatura, incutiu nela o amor pelas narrativas, a compreensão de que cada vida é uma história. Anya levava consigo essa herança, a disciplina de construir e a paixão por conectar. Mas esse idealismo vinha com uma dose de vulnerabilidade.
Sua franqueza, muitas vezes confundida com arrogância, a colocava em situações delicadas. Ela não entendia as nuances de um mundo onde o que não era dito era tão importante quanto o que era. E agora, nesse novo e misterioso deserto, essa vulnerabilidade seria testada de maneiras que ela jamais imaginou. Ela estava pronta para construir uma obra-prima, mas estava preparada para a obra que seria feita em seu próprio coração? Ela sabia que seu jeito não agradava a todos ali, especialmente a alguns dos conselheiros mais antigos do sheik. Sentia os olhares, as conversas que cessavam quando ela se aproximava. Mas sua fé em si mesma e em seu propósito era como uma âncora. Até que um dia, uma conversa casual nos corredores do palácio, aparentemente inocente, revelaria a verdadeira extensão da hostilidade à sua presença e, mais importante, ao seu crescente e perigoso elo com o Sheik Khalil. Anya havia notado que, após o incidente no canteiro de obras, o Sheik Khalil passou a dirigir-lhe um olhar diferente, menos formal, mais avaliativo. Às vezes, durante as reuniões de projeto, ele a chamava para discutir detalhes técnicos com uma atenção que ela não via dispensada a outros. Eram pequenos gestos, quase imperceptíveis, mas para Anya representavam um avanço, um sinal de que seu trabalho estava sendo reconhecido para além de sua origem ocidental. Ela sentia uma ponta de esperança de que, talvez, ela pudesse de fato fazer a diferença ali. Foi em uma tarde escaldante, no vasto salão de recepções do palácio, que essa frágil esperança foi esmagada. Anya estava revisando alguns esboços de iluminação com um dos engenheiros locais, a voz baixa e profissional, quando o Sheik Khalil passou com sua comitiva. Ele fez uma breve pausa, os olhos encontrando os de Anya por um instante. Um aceno de cabeça discreto, quase um sorriso contido, antes de continuar seu caminho. Era o reconhecimento que Anya tanto buscava. Mas mal o sheik virou as costas, uma figura imponente, vestida em uma abaia de seda escura e com o rosto parcialmente velado, se aproximou. Era a princesa Fátima, tia do sheik, uma matriarca respeitada e temida, guardiã ferrenha das tradições. Seus olhos, antes escondidos pelas dobras do véu, eram frios e penetrantes. Ela não falou com Anya diretamente, mas dirigiu-se ao engenheiro em árabe, um idioma que Anya ainda não dominava completamente, mas cujo tom não deixava dúvidas. É preciso lembrar, Hassan, Fátima disse, sua voz baixa, mas carregada de autoridade, que certas construções, por mais modernas que se pretendam, devem sempre respeitar os pilares de nossa cultura, e certos comportamentos não se adequam à nossa dignidade. Ela lançou um olhar glacial para Anya, que sentiu o sangue gelar nas veias. Há lugares e papéis definidos para todos aqui. Que ninguém se esqueça de seu lugar. A frase final, que ninguém se esqueça de seu lugar, foi proferida com uma pausa calculada, ecoando no salão como um sino funéreo. Anya sentiu todos os olhares sobre si. O engenheiro, outrora cordial, agora desviava o olhar, visivelmente constrangido. A dignidade que Anya tanto prezava foi pisoteada ali, no meio do salão, diante de todos. Ela era a estranha, a ocidental, e seu lugar havia sido duramente demarcado. Aquela humilhação pública ardeu mais do que o sol do deserto em sua pele, pois ela percebeu que havia algo muito maior em jogo do que apenas um projeto arquitetônico. Algo que a atingia em sua própria essência. Ela se recompôs, os ombros eretos, o olhar fixo no horizonte, mas por dentro o chão havia sido arrancado de seus pés. O que a princesa Fátima disse a seguir, em voz ainda mais baixa, mas com uma intensidade cortante, atingiria Anya onde mais doía. Ainda atordoada pela repreensão pública, Anya tentou manter a compostura. Seus punhos estavam cerrados, mas ela se forçava a exibir uma expressão de indiferença,
como se as palavras da princesa Fátima fossem meros zumbidos ao fundo. Contudo, a princesa não havia terminado. Com um movimento quase imperceptível, Fátima fez um sinal para que o engenheiro se afastasse, deixando Anya sozinha, exposta diante dela. A voz da princesa diminuiu para um sussurro que, paradoxalmente, parecia gritar nos ouvidos de Anya. Ayan. A pronúncia do seu nome ocidental, ligeiramente distorcida, parecia um escárnio. Os olhos do Sheik Khalil veem muito, e os meus veem ainda mais. Ela se aproximou, sua essência de incenso e jasmim sufocando Anya. Você veio aqui para construir edifícios, não para desconstruir famílias, não para tentar roubar aquilo que é sagrado e já prometido. O coração de Anya disparou. Eu não sei do que está falando, princesa, ela conseguiu responder, a voz um pouco mais fraca do que queria. Meu foco está apenas no projeto. Fátima soltou uma risada baixa e fria, um som que não alcançava seus olhos. Sua ingenuidade é tão transparente quanto os seus desejos, estrangeira. O Sheik Khalil tem um compromisso, um destino selado pelo sangue de sua casa. O futuro de nossa nação depende disso. Os olhos de Fátima se estreitaram. Qualquer mulher que ousar interpor-se nesse caminho, não importa quão moderna ou liberta se considere, descobrirá que as areias do deserto podem engolir sonhos, ambições e até vidas, sem deixar um rastro sequer. A ameaça era velada, mas inegável. Não se tratava mais apenas de sua competência profissional ou de seu lugar no projeto. A princesa Fátima estava alertando-a sobre algo muito mais profundo e perigoso. O laço invisível que começava a se formar entre Anya e o Sheik Khalil. Um laço que para a família real representava uma afronta, uma subversão da ordem estabelecida. Anya recuou, sentindo-se encurralada. A verdade dura e fria atingiu-a como um chicote. O conflito principal não era com a tradição em si, mas com a possibilidade de seu próprio coração se apegar a alguém que era de todas as formas inalcançável. O Sheik Khalil não era apenas um homem. Era um pilar de uma dinastia, um futuro rei, com deveres e compromissos que transcendiam qualquer sentimento pessoal. E ela, Anya, a arquiteta ocidental, estava se aproximando perigosamente de uma linha que não deveria cruzar. A princesa se afastou, deixando Anya sozinha com o eco de suas palavras e a terrível certeza de que ela havia sido avisada. Mas o aviso não veio sem uma ponta de veneno. Fátima virou-se uma última vez, a voz agora um fio de ar. E lembre-se, os olhos de um sheik, quando desviados, podem trazer vergonha não só a ele, mas a quem o desvia. E as consequências são irreversíveis. As palavras da princesa Fátima ecoavam na mente de Anya como uma melodia dissonante, perturbando sua paz e seu propósito. De repente, o sonho de construir uma ponte entre culturas transformou-se em um pesadelo de isolamento e perigo. Ela tentou racionalizar, convencer-se de que era apenas um mal-entendido, mas o olhar gélido de Fátima e a ameaça velada eram inconfundíveis. Seu corpo reagia ao estresse, noites em claro, o apetite sumindo e uma constante sensação de vigilância. Nos dias seguintes, Anya fez o possível para se retrair. Evitava os corredores onde pudesse encontrar o Sheik Khalil. Suas conversas tornaram-se estritamente profissionais, repletas de tecnicismo e formalidade. Ela mergulhou no trabalho com uma intensidade quase febril, esperando que a obsessão pelo projeto pudesse apagar a crescente e perigosa faísca que sentia por Khalil, e o medo que a advertência de Fátima havia acendido. Ela se sentia como uma alpinista que, ao invés de subir, estava forçando-se a descer de uma montanha que jamais deveria ter tentado escalar. O Sheik Khalil, com sua perspicácia, não demorou a notar a mudança. Seus olhares curiosos se transformaram em questionamentos silenciosos.
Em uma ocasião, ele a chamou para uma reunião privada, ostensibly para discutir detalhes do design da fachada. Quando Anya chegou, ele a observou por um longo momento, o silêncio preenchendo a sala. Senhorita Miller, ele começou, sua voz grave como sempre, percebo uma distância em sua abordagem. Há algo que a preocupa? Anya sentiu um arrepio. Não, Sheikh. Apenas estou concentrando-me intensamente em assegurar que cada detalhe do projeto reflita a grandiosidade que Vossa Alteza deseja. Ela tentou soar profissional e distante, mas a mentira queimava em sua garganta. Ela estava tentando protegê-los de um destino que a princesa Fátima havia deixado claro ser catastrófico. Mas ao se afastar, ela sentia que estava rejeitando algo belo, algo que mal havia começado a florescer. O Sheikh Khalil sustentou seu olhar, e Anya sentiu a força da sua presença, o peso da sua expectativa. Ele era um homem acostumado a obter respostas, a desvendar mistérios. Havia um leve traço de decepção em seus olhos, ou talvez fosse apenas a imaginação dela. Entendo, ele disse finalmente, a voz um pouco mais fria do que antes. Espero que sua concentração não comprometa o espírito inovador que tanto admirei em seu trabalho. Naquele momento, Anya sentiu uma queda profunda. Não era apenas uma repreensão profissional, era uma rejeição velada à sua essência, ao seu espírito livre que agora se via forçado a se curvar. Ela havia tentado fugir do problema e, ao fazê-lo, havia se chocado de frente com ele. Sua tentativa de autoproteção a isolou ainda mais, e a frieza no olhar do Sheikh confirmou que ela havia cometido um erro. O vazio que sentia agora era mais profundo do que aquele que a trouxe para Abu Dhabi. No final da reunião, enquanto se retirava, Anya notou um pequeno objeto sobre a mesa do Sheikh, algo que ela nunca havia visto ali antes. Um pequeno pergaminho antigo, amarrado com um laço de seda dourada. E o que estava escrito ali, ela descobriria mais tarde, era a prova irrefutável de que a princesa Fátima não estava apenas a alertando, mas estava manipulando seu destino de forma muito mais profunda do que ela poderia imaginar. Aya deixou o gabinete do Sheikh com um nó na garganta e um peso no peito. A frieza nos olhos de Khalil, a ausência daquele brilho de reconhecimento que ela tanto valorizava, a fez sentir como se um abismo tivesse se aberto entre eles. Por dias, ela tentou afogar a dor e a confusão no trabalho, na rotina incessante de cálculos e plantas, mas as palavras da princesa Fátima e o olhar decepcionado do Sheikh se repetiam em sua mente. Ela havia tentado fazer a coisa certa, a coisa segura, mas a sensação era de traição, não a eles, mas a si mesma. Em seu apartamento minimalista, com vista para o horizonte em constante mudança de Abu Dhabi, Anya se via em uma batalha interna. A arquiteta pragmática dizia para ela seguir o conselho de Fátima, evitar problemas, focar na carreira, não se envolver em complicações culturais e românticas que poderiam custar não apenas seu emprego, mas talvez até sua reputação. A prudência gritava por autoproteção, por distância, mas havia outra voz, mais sutil, mais profunda, que vinha do cerne de quem Anya realmente era. Era a voz da idealista, daquela que acreditava na verdade, na autenticidade, na coragem de seguir o coração. Ela se lembrou das histórias que sua mãe lhe contava, dos heróis que não temiam a adversidade, que lutavam por aquilo que era justo e verdadeiro. O que era justo em toda essa situação? Era justo se esconder, abrir mão de uma conexão genuína, por medo? Aquela pequena faísca que ela sentira com Khalil, aquele vislumbre de um reconhecimento mútuo, não podia ser ignorado. Não era apenas atração. Era uma ressonância de espíritos, um entendimento silencioso que transcenderia as palavras e as diferenças culturais. Ela viera a Abu Dhabi buscando um propósito maior, e agora esse propósito parecia estar se manifestando de uma forma que ela nunca imaginou.
Ela havia sido uma mulher que enfrentava seus medos, que construía pontes. E agora ela estava fugindo. A imagem do pergaminho na mesa do Sheik Khalil voltou à sua mente. O que seria? Uma antiga profecia? Um documento de Estado? Ou algo mais pessoal, mais íntimo, que a princesa Fátima poderia estar usando como ferramenta em seu jogo de poder? A voz da consciência de Anya não a deixava em paz. Você não é uma covarde, Anya. Você não se curva diante da injustiça ou da manipulação. Se há algo a ser compreendido, você deve buscar a verdade. Ela precisava de clareza, não para desafiar, mas para entender. Precisava saber se a distância imposta era realmente um caminho seguro ou apenas uma ilusão criada por outros. A inquietude em seu peito se transformou em uma decisão silenciosa. Ela não podia mais ignorar o chamado de sua própria bússola moral. O deserto lá fora parecia sussurrar segredos antigos, e Anya sentia que precisava decifrá-los. Mas a próxima pista, o próximo passo nessa busca por verdade, viria de uma fonte inesperada, revelando um segredo que estava guardado por gerações na família do Sheik. A quietude da noite árabe, pontuada apenas pelo chamado distante à oração, trouxe uma clareza inesperada para Anya. A voz em seu interior, aquela que clamava por justiça e verdade, não a deixava dormir. Ela não podia mais se permitir ser passiva, a vítima das circunstâncias ou da manipulação alheia. Havia algo mais profundo acontecendo, e sua intuição, aguçada por anos de desafios e superações, dizia que a chave para desvendar esse mistério estava em desenterrar a história, não apenas a dela, mas a do Sheik Khalil e de seu povo. Sua primeira tentativa de superação não foi um confronto, mas um mergulho mais profundo na cultura. Ela passou a frequentar os souks, não como turista, mas como observadora, procurando entender a intrincada dança social, os rituais, os símbolos. Ela comprou livros sobre a história dos Emirados, sobre a dinastia Al Maktoum, sobre as tradições e as leis que governavam aquele mundo. Queria decifrar os olhares, os gestos, os silêncios que antes a confundiam. Ela sabia que para construir uma ponte precisava primeiro entender os dois lados do abismo. Paralelamente, Anya decidiu abordar o projeto com uma paixão renovada, mas com uma nova estratégia. Em vez de se distanciar do Sheik Khalil, ela buscaria oportunidades para apresentar suas ideias de forma ainda mais convincente, com detalhes que ressoassem com os valores que ela estava aprendendo a respeitar. Ela não falaria apenas de eficiência e estética ocidental, mas de como o design poderia honrar a herança, a espiritualidade e a resiliência do deserto. Ela estava determinada a provar seu valor, não para si mesma, mas para ele, usando a linguagem da arquitetura como sua voz. Um dia, enquanto estudava alguns pergaminhos antigos sobre o simbolismo da arquitetura islâmica na biblioteca do palácio, a qual teve acesso por insistência de seu assistente local, que percebeu seu genuíno interesse, Anya teve um vislumbre inesperado. Entre as ilustrações de cúpulas e arcos, havia uma que parecia estranhamente familiar. Não era de um edifício, mas de um pequeno artefato, intrincadamente desenhado, que lembrava muito o objeto que ela vira na mesa do Sheik Khalil. Um pergaminho enrolado com um laço dourado. A descrição que acompanhava a ilustração falava de uma lenda antiga, de um pacto, de um segredo guardado pela família real. A lenda mencionava que o destino de um sheik e o futuro de seu povo estariam selados por este antigo pergaminho, cujo conteúdo era revelado apenas em momentos de grande decisão ou em caso de uma união especial. A informação era fragmentada, quase poética, mas despertou uma curiosidade avassaladora em Anya. Naquele momento, Anya percebeu que a rejeição da princesa Fátima não era apenas sobre orgulho ou tradição. Era sobre algo muito mais concreto.
algo que talvez estivesse escrito naqueles rolos antigos. Ela sentiu um tremor de antecipação. Seu coração dizia que estava no caminho certo, que estava se aproximando de uma verdade que poderia mudar tudo. Mas a busca pela verdade raramente é um caminho fácil. O que ela não sabia era que sua curiosidade e suas tentativas de aproximação estavam sendo observadas de perto, e que a revelação do segredo do pergaminho viria de uma forma que a colocaria diretamente no caminho de uma nova e perigosa prova de fogo. A imagem do pergaminho, com sua promessa de segredos ancestrais e destinos entrelaçados, consumia Anya. Ela tentou novamente buscar mais informações na biblioteca do palácio, mas os textos sobre a dinastia Al-Maktoum eram vagos, poéticos e muitas vezes codificados. Sentia-se como uma arqueóloga moderna tentando decifrar hieróglifos antigos sem a chave. A cada passo, a cultura árabe parecia mais intrincada, mais complexa, e ela se sentia cada vez mais estrangeira. Sua tentativa de imersão cultural, porém, não passou despercebida. A princesa Fátima, com seus olhos que pareciam estar em todos os lugares, interpretou a curiosidade de Anya não como respeito, mas como uma intromissão perigosa. Em um encontro arranjado, sob o pretexto de uma revisão do orçamento do projeto, Fátima confrontou Anya novamente, mas desta vez com uma estratégia mais refinada e cruel. A reunião ocorreu em uma sala privada, onde o luxo dos tapeçarias e o aroma de incenso não conseguiam mascarar a tensão no ar. A princesa Fátima, ladeada por conselheiros silenciosos, esperava Anya. "Senhorita Miller", Fátima começou, sua voz suave, quase melíflua, o que a tornava ainda mais ameaçadora. "Sua dedicação ao projeto é admirável. Sua curiosidade, no entanto, pode ser perigosa." Anya sentiu um calafrio. "Estou apenas tentando compreender melhor o contexto cultural para garantir que o projeto seja autêntico." Defendeu-se, sua voz firme. Fátima sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. "Autenticidade, sim, mas há limites. Existe uma profecia antiga em nossa família, um segredo guardado em um pergaminho que você parece ter um interesse particular." Ela fez uma pausa dramática. "Este pergaminho contém o destino do Sheik Khalil. Nele está escrito que ele deve se unir a uma mulher de seu próprio povo, uma que traga consigo a linhagem e a fé de nossos ancestrais, para garantir a prosperidade e a continuidade de nossa nação." O ar pareceu rarear para Anya. O pergaminho não era apenas um artefato histórico, era um decreto, uma barreira intransponível. A princesa Fátima continuou, seus olhos fixos nos de Anya, como se quisesse gravar cada palavra em sua alma. "Qualquer um que tente desviar o sheik desse caminho sagrado, que tente romper esse juramento de sangue, trará uma maldição sobre si e sobre nossa casa. Você, Anya Miller, é um obstáculo. Uma tentação, talvez, mas um obstáculo. E o destino, ele não se dobra à vontade de estrangeiros." Aquela não era uma ameaça velada, era uma condenação explícita. O conflito principal, que Anya imaginava ser apenas uma disputa de sentimentos contra a tradição, revelou-se um confronto com o próprio destino, com uma profecia ancestral que ligava o Sheik Khalil a um caminho pré-determinado. Ela, uma mulher ocidental, sem linhagem, sem fé compartilhada, era, aos olhos deles, a personificação da desordem, um perigo para o futuro de uma nação. Anya tentou respirar, mas seus pulmões pareciam ter esquecido como. A rejeição anterior havia sido dolorosa, mas esta era esmagadora. Como lutar contra o destino? Como competir com uma profecia escrita em pergaminhos antigos e guardada por gerações? Seu coração afundou, percebendo que a força de sua vontade e sua expertise em arquitetura eram insignificantes diante de um obstáculo tão colossal. Ela era apenas uma mulher, e o Sheik Khalil era um sheik. E agora,
Ela sabia o porquê. A princesa, percebendo o impacto de suas palavras, levantou-se, sinalizando o fim da conversa. Espero que entenda a gravidade da situação, senhorita Miller. Nossas tradições não são meros costumes, são a alma de nosso povo, e certas almas simplesmente não se misturam. Anya sentiu um arrepio. A princesa havia deixado claro que sua presença ali era não apenas indesejada, mas que trazia consigo uma ameaça. Mas o que Anya não sabia era que, apesar das palavras da princesa Fátima, o destino tinha uma forma de reescrever suas próprias profecias, e o que parecia ser o fim era apenas o começo de uma fé testada até o limite. Anya voltou para seu apartamento naquele dia, mas sentia como se tivesse deixado sua alma para trás, perdida em algum canto empoeirado do palácio. As palavras da princesa Fátima sobre profecias e maldições ecoavam em sua mente, desconstruindo tudo o que ela acreditava. Como podia uma arquiteta treinada na lógica e na ciência confrontar um destino escrito em pergaminhos antigos? Era como lutar contra o vento do deserto, uma batalha inútil e exaustiva. A crise de fé não era apenas sobre o Sheik Khalil ou sobre a cultura árabe. Era sobre si mesma, aquela Anya idealista que acreditava que o amor e a compreensão podiam transcender qualquer barreira, via-se agora diante de uma parede intransponível de misticismo e tradição. Seus princípios ocidentais de livre-arbítrio e escolha pessoal pareciam frágeis diante da força avassaladora de uma cultura milenar. Estaria ela enganada? Seriam seus sonhos de conexão meras fantasias ingênuas? Ela se sentia pequena, insignificante, uma invasora em terras sagradas. O senso de propósito que a trouxe a Abu Dhabi começou a se esvair. O projeto do Centro Cultural, antes sua paixão, agora parecia uma piada cruel. Como construir um símbolo de união quando ela mesma estava sendo tão violentamente segregada? As maquetes em sua sala, antes fontes de inspiração, agora pareciam monumentos à sua própria futilidade. À noite, olhando para as estrelas no céu do deserto, Anya questionava tudo. Deus, em sua infinita sabedoria, permitiria um amor tão sincero florescer apenas para ser esmagado por uma profecia antiga? Onde estava a justiça nesse cenário? Onde estava a esperança que ela tanto buscava inspirar? A fé que a sustentava, a crença de que havia um caminho para tudo, começou a vacilar. Ela se sentia perdida, sem bússola, à deriva em um mar de incertezas. Em um momento de desespero silencioso, ela pegou o pequeno livro de fábulas que sua mãe lhe dera na infância. Procurava por alguma resposta, alguma palavra de consolo, mas as histórias de heróis que superavam o impossível pareciam distantes, irreais. Foi então que seus olhos pousaram em uma antiga foto de sua família, sorrindo juntos, cheios de uma fé inabalável. Uma lágrima escorreu pelo seu rosto. Anya se sentia em um beco sem saída, sem força para lutar e sem coragem para desistir. A sensação era de que ela estava à beira de um precipício e o próximo passo poderia levá-la à sua própria ruína. Mas o que ela não sabia era que, em meio à sua mais profunda crise, um mensageiro inesperado, trazendo uma luz de um passado distante, estava prestes a cruzar seu caminho, carregando uma verdade que questionaria a própria essência da profecia e desvelaria uma farsa que se estendia por gerações. Anya passava os dias em um torpor, alternando entre a resignação e uma pontada persistente de dor no coração. O projeto, embora ainda exigisse sua atenção, havia perdido o brilho. Ela se via apenas cumprindo os movimentos, a mente nublada pela sombra da profecia e a frieza de Khalil. Estava começando a considerar seriamente suas opções de saída de Abu Dhabi. Foi em uma tarde chuvosa, uma raridade no deserto, mas que parecia espelhar seu humor sombrio,
que a ajuda inesperada chegou. Anya estava em seu escritório, as luzes baixas, as plantas espalhadas sem ordem aparente, quando houve uma batida hesitante na porta. Ela esperava seu assistente ou algum colega de trabalho, mas a figura que entrou era muito diferente. Era uma mulher idosa, pequena e frágil, cujos olhos, embora marcados pelo tempo, brilhavam com uma sagacidade incomum. Ela usava um vestido simples e colorido, coberto por um xale que mal ocultava suas mãos nodosas. Seu rosto era um mapa de rugas profundas e seus cabelos grisalhos estavam presos sob um lenço de cabeça. Anya não a reconheceu, mas havia algo na sua postura, na sua quietude, que inspirava respeito. "Anya Miller?" perguntou a voz um pouco rouca, mas com uma doçura surpreendente em um árabe pausado, que Anya agora entendia razoavelmente bem. "Sim", respondeu Anya, um pouco surpresa. "Quem é a senhora?" A velha mulher sorriu, um sorriso que iluminou todo o seu rosto envelhecido. "Meu nome é Zana. Fui ama de leite do Sheik Khalil e de sua mãe antes dele." Seus olhos se moveram para a mesa de Anya, pousando sobre as plantas. "Vi seu trabalho. É lindo, mas sei que seu coração está pesado." Anya sentiu um choque. Como aquela mulher podia saber tanto? Há muitas coisas que não entendo sobre este lugar, Zana." Zana aproximou-se, seus passos quase inaudíveis. "Ah, as areias do deserto guardam muitos segredos, querida, e algumas pessoas gostam de enterrá-los bem fundo, especialmente quando a verdade não lhes convém." Ela sentou-se em uma cadeira modesta que Anya raramente usava. "A profecia? Sim, eu sei sobre a profecia, ou melhor, sobre a versão que a princesa Fátima gosta de contar." Os olhos de Anya se arregalaram. "A senhora sabe sobre o pergaminho?" A velha mulher assentiu lentamente, um brilho de tristeza em seu olhar. "Conheço a verdadeira história. Fui eu quem bordou a capa do pergaminho original para o avô de Khalil, quando eu ainda era uma jovem." Ela fez uma pausa, como se estivesse viajando no tempo. "A profecia existe, sim, mas seu significado foi distorcido, alterado para servir a propósitos que não eram os de nossos antigos sábios." Aya mal podia respirar. Distorcido? Como assim?" Zana se inclinou para a frente, sua voz agora um murmúrio conspiratório. "O pergaminho diz que o Sheik Khalil deve se unir a uma mulher que abrirá os olhos do deserto para as novas estrelas, e cujo amor trará a chuva para a terra seca e fará florescer o que antes era estéril. Ela será uma mulher de visão e coração puro, vinda de longe, onde o sol nasce de forma diferente, para trazer renovação e prosperidade ao nosso povo." Zana olhou diretamente para Anya. Nunca mencionou linhagem ou fé específica. Aquilo foi uma adição posterior, uma manipulação. A profecia original fala de sua alma, Anya, de sua capacidade de ver e de criar. A revelação atingiu Anya como um raio, a farsa, a manipulação. Tudo o que ela acreditava ter sido um obstáculo intransponível, uma condenação divina, era na verdade uma mentira, uma distorção criada para proteger o status quo e as ambições de alguém. Seu coração, que parecia murcho, começou a se expandir com uma força renovada. "Mas por quê?" Anya sussurrou, a voz embargada pela emoção. "Por que a princesa Fátima faria isso?" Zana suspirou. "Para garantir que Khalil se case com a mulher que ela escolheu, a sobrinha de um poderoso clã vizinho, uma aliança política que ela julga mais importante do que a felicidade do sheik, ou o verdadeiro sentido da profecia. Ela teme a mudança, querida. Teme que uma mulher estrangeira tire dela o controle." Anya sentiu uma onda de fúria e, ao mesmo tempo, uma imensa sensação de alívio. Ela não era uma praga, uma maldição, mas a própria personificação da profecia original. Zana, a ama de leite, havia chegado com a chave,
não apenas para desvendar o mistério do pergaminho, mas para libertar Anya de sua própria prisão de dúvida e culpa. A luta estava longe de terminar, mas agora Anya tinha a verdade como sua arma mais poderosa. As palavras de Zana reverberaram na mente de Anya como um trovão no deserto. A farsa da profecia, a manipulação fria e calculista da princesa Fátima, tudo se encaixou em um padrão sombrio. A raiva borbulhava em seu peito, mas junto com ela, uma determinação de ferro se acendeu. Ela não era uma praga, uma intrusa. Ela era, na verdade, a personificação da verdadeira profecia. A arquiteta pragmática, que acreditava em fatos e evidências, agora tinha um fato a seu favor. Um que a libertava da prisão da culpa e da dúvida. Não havia tempo a perder. Anya sabia que um confronto direto com Fátima seria perigoso, mas recuar não era mais uma opção. Armou-se com a verdade e, impulsionada por uma coragem renovada, decidiu ir ao encontro da princesa. A ajuda de Zana foi crucial. A velha ama de leite, com sua rede de informações e sua influência discreta, conseguiu arranjar um encontro urgente para Anya com Fátima, sob o pretexto de uma questão de segurança do projeto. O encontro ocorreu na ala privada da princesa, um espaço de opulência discreta, onde cada objeto exalava história e poder. Fátima esperava Anya, sentada em um sofá de veludo bordado, com a mesma altivez de sempre. "Senhorita Miller", Fátima começou, com um tom de impaciência mal disfarçada, "espero que esta questão de segurança seja de fato urgente. Meus dias não são feitos para suas frivolidades." Anya, porém, não se deixou abalar. Respirou fundo, os olhos azuis fixos nos de Fátima. "É urgente, sim, princesa. Tão urgente quanto a verdade que Vossa Alteza tem mantido oculta." Fátima endureceu o olhar. "Não sei do que fala. Cuide-se, estrangeira. Sua insolência tem limites." A insolência é de quem distorce a palavra dos ancestrais para servir a seus próprios interesses, princesa. Anya retrucou, sua voz firme e cheia de convicção. "A profecia do pergaminho. Eu sei sobre ela, e sei que a versão que a senhora tem divulgado é uma farsa." O choque atingiu Fátima como um raio. Seus olhos se arregalaram por um instante quase imperceptível. Sua postura elegante vacilou, mas ela se recompôs rapidamente, uma máscara de fúria descendo sobre seu rosto. "Como ousa? Está me acusando de mentir? Você, uma ocidental que mal entende a língua e os costumes de nossa terra?" "Eu entendo o suficiente para saber quando uma profecia fala de abrir os olhos do deserto para as novas estrelas, e cujo amor trará a chuva para a terra seca e fará florescer o que antes era estéril." Anya citou, as palavras de Zana ecoando com precisão. "E sei que não há menção alguma à linhagem ou fé específica no texto original. Zana me contou a verdade. A profecia fala de visão, de coração puro, de renovação. Fala de mim, princesa, de uma mulher vinda de longe para trazer prosperidade ao sheik e ao seu povo." O rosto de Fátima empalideceu, depois corou de raiva. "Zana é uma velha senil e delirante. Você está delirando. Ninguém, exceto a linhagem real, conhece a profecia em sua totalidade." "A senhora se esqueceu que Zana bordou o pergaminho original, princesa?" Anya questionou, um sorriso amargo nos lábios. "Sua memória pode ser falha, mas a dela não é. E sua motivação para distorcer a verdade também é clara. Uma aliança política com a sobrinha de um clã vizinho. Um casamento de conveniência que a senhora julga mais importante do que a felicidade do sheik e o verdadeiro destino de seu povo." O ar na sala ficou gelado. Fátima se levantou bruscamente, derrubando uma pequena taça de cristal que se estilhaçou no chão. Sua expressão era de ódio puro. "Você não tem ideia do perigo em que se colocou, senhorita Miller.
Tentar desvendar os segredos de nossa casa é um erro que lhe custará muito caro. Você não vai chegar perto do Sheik Khalil. Eu prometo a você. Eu não estou tentando chegar perto dele, princesa. Anya rebateu, elevando a voz. Eu já estou aqui, e a verdade, ao contrário de suas mentiras, não pode ser enterrada para sempre. O Sheik Khalil tem o direito de saber a verdadeira profecia que dita seu destino. Eu farei com que ele saiba. Fátima soltou uma risada gélida. Você acha que ele vai acreditar em você, uma estrangeira, em vez de sua própria tia, uma guardiã de sua tradição? Você está enganada. Talvez, disse Anya, sentindo o tremor em suas mãos, mas mantendo a compostura. Mas pelo menos ele terá a escolha. E isso, princesa, é algo que a senhora tentou roubar dele. Anya virou-se e saiu, deixando Fátima para trás em seu salão de cristal estilhaçado e dignidade ferida. O confronto havia sido brutal, mas a verdade estava agora no ar. Ela tinha revelado a farsa, e agora não havia mais volta. Mas a revelação trazia consigo um novo e ainda maior desafio. Como fazer o Sheik Khalil acreditar nela e como protegê-la da fúria de uma princesa desmascarada. A batalha estava apenas começando. A adrenalina da confrontação com a princesa Fátima impulsionava Anya, mas a euforia inicial logo cedeu lugar a uma análise fria e calculista. Ela havia atirado a primeira pedra, mas Fátima era uma oponente astuta e poderosa, e Anya sabia que a princesa não hesitaria em retaliar. Precisava agir com inteligência e rapidez. A verdade era sua arma, mas precisava ser entregue da maneira correta, ao homem certo e com provas irrefutáveis. Sua primeira parada foi o apartamento de Zana. A velha ama de leite esperava Anya com uma xícara de chá de menta e um olhar preocupado. Você a desafiou, não foi, querida? Zana perguntou, antes mesmo que Anya pudesse falar. Anya assentiu, exausta, mas determinada. Sim. Contei a ela que sei a verdade sobre a profecia. Ela ficou furiosa. Zana suspirou. Fátima não é de perdoar. Mas você fez bem. A verdade precisa vir à tona. A velha mulher estendeu um pequeno pacote embrulhado em seda. Isto é o que eu guardei por anos. É uma cópia do pergaminho original, feita por meu pai, que era escriba no palácio. Ele era um homem íntegro e sabia que a versão de Fátima distorcia as palavras dos ancestrais. Anya pegou o pacote com mãos trêmulas. Ali estava a prova concreta, a arma que precisava para desmascarar a farsa. Mas como apresentá-la ao Sheik Khalil? Um confronto direto seria arriscado. Fátima poderia interceptá-la, difamá-la ou até mesmo deportá-la sob alguma acusação forjada. Ela precisava de um plano. A mente de Anya, treinada em arquitetura, começou a traçar um projeto, um plano de ação meticuloso que unia sua expertise profissional com a nova informação em suas mãos. Ela se lembrou da última vez em que esteve no gabinete de Khalil e da visão do pergaminho na mesa dele. Uma ideia começou a se formar. Preciso de uma reunião privada com o Sheik Khalil. Anya disse a Zana, o brilho voltando aos seus olhos. Não para falar sobre a profecia diretamente, mas para apresentar uma revisão crítica do projeto do Centro Cultural. Zana franziu a testa. Como isso ajudaria a ouvir a verdade? Porque a verdade não pode ser imposta. Ela precisa ser descoberta, Anya explicou, sentindo a estratégia se concretizar. Eu vou usar o projeto como um cavalo de Troia. Vou reestruturar minha apresentação para ele de uma forma que, ao final, a verdadeira profecia se revele não apenas através de minhas palavras, mas através do meu próprio trabalho. O plano de Anya era engenhoso. Ela sabia que Khalil valorizava a visão e a inovação. Ela passaria as próximas noites redesenhando aspectos cruciais do centro cultural, infundindo no design elementos que simbolizassem as verdadeiras palavras da profecia. A abertura aos novos tempos,
novas estrelas, a capacidade de trazer vida e prosperidade, chuva para a terra seca, florescer o que era estéril e a união de culturas. Ela criaria uma narrativa visual e conceitual tão forte que, ao final da apresentação, o Sheikh Khalil não apenas veria o futuro de seu país no projeto, mas também reconheceria a essência da verdadeira profecia, a essência de quem ele precisava ao seu lado. Então, e somente então, ela apresentaria a cópia do pergaminho de Zana como a peça final que se encaixaria perfeitamente na visão que ela havia construído. Zana ouviu atentamente, um sorriso lento e aprovação crescendo em seus lábios. Inteligente, Anya. Você não o força a acreditar, mas o guia à verdade. E eu cuidarei para que a princesa Fátima esteja bem ocupada com assuntos menores, para que você tenha seu tempo com o Sheikh. Anya sentiu uma onda de esperança e propósito. A crise de fé havia se transformado em uma convicção inabalável. O confronto estava próximo, mas desta vez ela não estaria lutando apenas por si mesma, mas pela verdade e pelo destino de uma nação. A batalha pelo coração do Sheikh Khalil e pelo futuro de Abu Dhabi estava prestes a ser travada nos salões do poder, com plantas arquitetônicas e um pergaminho antigo como suas armas mais potentes. Anya trabalhou febrilmente por dias, impulsionada por uma energia renovada e pela urgência da situação. Seu apartamento transformou-se em um ateliê de guerra, com plantas, esboços e diagramas cobrindo cada superfície. Ela não apenas redesenhou, ela reimaginou. Cada linha, cada curva, cada material escolhido para o centro cultural agora contava uma história, tecendo a narrativa da verdadeira profecia. O telhado do edifício, antes uma estrutura puramente funcional, agora se abria em uma série de domos interligados, projetados para capturar a luz das novas estrelas e direcioná-la para o interior, simbolizando a abertura para o conhecimento e a inovação. Os jardins internos, antes áridos, foram transformados em oásis exuberantes, com sistemas de captação de água inspirados nas antigas técnicas beduínas, mas modernizados, uma representação vívida da chuva para a terra seca e do florescer do que era estéril. As paredes internas, que antes seriam lisas e monótonas, agora apresentavam painéis intricados, gravados com padrões geométricos que incorporavam elementos da caligrafia árabe e símbolos de conectividade global, a unidade através da diversidade. Com o plano de Zana em ação, a princesa Fátima estava ocupada com uma inesperada crise diplomática menor, dando a Anya a janela de oportunidade que precisava. Anya solicitou uma reunião de emergência com o Sheikh Khalil para apresentar atualizações cruciais no design do centro cultural, usando a desculpa de que as mudanças otimizariam o impacto cultural e econômico do projeto. A reunião foi agendada para o gabinete privado do Sheikh. Anya chegou carregando maquetes revisadas, painéis de apresentação detalhados e cuidadosamente escondida em sua pasta a cópia do pergaminho fornecida por Zana. O coração batia forte, mas ela estava preparada. Khalil estava sentado à sua grande mesa de ébano, com seu semblante calmo e inescrutável. Senhorita Miller, ele saudou seu tom formal, mas com um traço de curiosidade em seus olhos ao ver a quantidade de material que ela trazia. Estou ansioso para ver o que estas atualizações cruciais nos trarão. Anya começou a apresentação. Sua voz, no início um pouco trêmula, ganhou força à medida que ela discorria sobre sua visão. Ela falava com paixão sobre a integração entre a sabedoria ancestral e a vanguarda tecnológica, sobre como o edifício não seria apenas uma estrutura, mas um organismo vivo, respirando e evoluindo com o povo de Abu Dhabi. Ela descreveu as cúpulas que capturavam a luz estelar, os jardins que traziam vida ao deserto e as paredes que contavam a história de um povo que abraçava o futuro sem esquecer suas raízes. Ela observava Khalil
atentamente. Ele não mostrava emoção, mas seus olhos, outrora distantes, agora estavam fixos em suas palavras e nos painéis que ela apresentava. Havia um reconhecimento crescente em seu olhar, uma faísca que Anya havia sentido antes. Ao final da apresentação, Anya parou diante da maquete principal, que agora exibia uma versão mais orgânica e integrada do projeto. "Este edifício, Sheikh", ela disse, sua voz clara e ressonante, "não é apenas uma obra arquitetônica. É uma declaração, é a materialização de uma visão, a de um futuro próspero e inovador, forjado pela luz do conhecimento, pela abundância que nutre o deserto e pela união de corações e mentes abertos ao novo." Khalil se levantou e se aproximou da maquete. Ele passou a mão suavemente sobre as cúpulas e os jardins internos, um brilho de admiração genuína em seu rosto. "Isso é notável, senhorita Miller. Você capturou algo que eu apenas vislumbrava. É como se este edifício falasse à alma de nosso povo, a nossa própria história e aspirações." Anya sentiu que este era o momento. Ela pegou a cópia do pergaminho da sua pasta. "Sheikh Khalil", ela disse, a voz cheia de uma nova e ousada coragem. "Há outra coisa que desejo compartilhar com Vossa Alteza. Uma história, ou talvez a verdadeira história por trás das aspirações de seu povo." Ela desenrolou o pergaminho, revelando a caligrafia antiga e os símbolos que Zana havia descrito. "Há uma profecia, Sheikh, uma que fala de abrir os olhos do deserto para as novas estrelas, de amor que trará chuva para a terra seca e que fará florescer o que antes era estéril. Ela fala de uma mulher de visão e coração puro, vinda de longe, onde o sol nasce de forma diferente para trazer renovação e prosperidade. Esta, Sheikh, é a versão original, preservada e passada adiante. Ela não fala de linhagem ou fé pré-determinada. Ela fala de propósito, de alma. Ela fala do futuro que Vossa Alteza busca e do espírito que este projeto encarna." Khalil pegou o pergaminho com as mãos, seus olhos percorrendo as palavras antigas. A princípio, havia choque, depois uma profunda concentração. Ele comparou o texto com a visão que Anya acabara de apresentar, e um entendimento lento e poderoso se espalhou por seu rosto. Era como se as peças de um quebra-cabeça de 1000 anos finalmente se encaixassem. Ele ergueu os olhos para Anya e, pela primeira vez, ela viu ali não apenas admiração, mas uma mistura de reconhecimento profundo, gratidão e uma emoção que parecia transbordar. Isso muda tudo", ele sussurrou, a voz embargada. A ação de Anya, a ousadia de sua apresentação e a revelação do pergaminho haviam desmascarado não apenas uma farsa, mas também revelado a verdadeira essência de seu destino e do futuro de seu país. O confronto final ainda estava por vir, mas agora Anya e Khalil estavam lado a lado, unidos pela verdade e por uma visão compartilhada que desafiava séculos de intrigas. O Sheikh Khalil segurava o pergaminho, seus olhos escaneando as palavras antigas que por gerações haviam sido a bússola de sua família. A expressão em seu rosto era uma complexa mistura de choque, raiva contida e uma profunda tristeza. A princípio, ele leu em silêncio, a voz de Anya soando distante. Mas à medida que as palavras da profecia original se desdobravam diante dele, comparando-as com a versão que sempre lhe foi imposta, a verdade se revelou com uma clareza dolorosa. Abrir os olhos do deserto para as novas estrelas. Amor que trará a chuva para a terra seca, fará florescer o que antes era estéril. Ele repetiu as frases em voz baixa, e então ergueu os olhos para Anya, um olhar de admiração e constatação que a fez sentir um arrepio. "Zana lhe contou a verdade, não foi?" Ele perguntou, sua voz baixa e rouca. Anya assentiu. "Ela me deu esta cópia e me explicou como o significado foi distorcido
para justificar outras agendas. Khalil caminhou até a janela, observando o horizonte de Abu Dhabi, um misto de arranha-céus futuristas e as dunas douradas do deserto que ele tanto amava. A ironia era cruel. Ele estava construindo um futuro, mas estava sendo cegado por uma mentira do passado. Ele havia se distanciado de Anya, seguindo o que ele acreditava ser um destino inalterável, apenas para descobrir que o verdadeiro destino estava ali, diante dele, na mulher que ele havia tentado afastar. Ele se virou para Anya. A intensidade em seus olhos era avassaladora. Minha tia, ela fez isso por ambição política, para me casar com a filha do Sheikh Rashid, consolidando uma aliança. Ela sempre acreditou que o poder e a tradição deveriam vir antes de tudo. A raiva em sua voz era palpável. Ela usou a profecia, a fé de nosso povo, para manipular meu caminho, meu próprio futuro. E o seu coração, Sheikh, Anya adicionou suavemente. Khalil a olhou e, por um breve momento, a formalidade desapareceu entre eles, revelando a vulnerabilidade de um homem traído e a profundidade de um sentimento recém-descoberto. Sim, Anya, e meu coração. Ele se aproximou dela, o pergaminho ainda em suas mãos. Sempre me disseram que a profecia era rígida, que não havia escolha, que meu destino estava selado com base em linhagem e sangue. Mas as palavras aqui, elas falam de espírito, de visão. Elas falam de você. Anya sentiu o peso daquele reconhecimento, a carga de uma profecia milenar pousando em seus ombros, mas também a leveza de ser finalmente compreendida, não apenas como profissional, mas como a pessoa que ela realmente era. Khalil fechou os olhos por um instante, respirando fundo, processando a magnitude da revelação. Todo esse tempo, a frieza que senti, a distância que fui forçado a criar, tudo foi por uma mentira. Ele abriu os olhos, e neles havia uma nova determinação. Não permitirei mais que meu povo, ou eu mesmo, sejamos guiados por falsidades. A revelação não era apenas sobre o relacionamento deles. Era sobre a verdade que iria ressoar por todo o Emirado. A autoridade da princesa Fátima seria abalada, a base de sua influência exposta. Khalil sabia que a batalha com sua tia seria feroz. Mas ele agora tinha a verdade como sua espada e Anya, a personificação da verdadeira profecia, ao seu lado. Precisamos agir com sabedoria, Sheikh, Anya disse, sentindo a gravidade do momento. A princesa não vai ceder facilmente. Ela não terá escolha, Khalil respondeu, a voz carregada de uma nova autoridade. A verdade é mais forte do que qualquer artimanha política. Izana, sua lealdade será honrada. A profecia será revelada ao conselho com as provas irrefutáveis que você me trouxe. Ele olhou para Anya e um sorriso, o primeiro genuíno e caloroso que ela via nele em semanas, iluminou seu rosto. Você realmente abriu meus olhos para as novas estrelas, Anya Miller, e sinto que a chuva já começou a cair. A revelação final havia sido feita. A farsa desmascarada. Mas o verdadeiro desafio ainda estava por vir. A confrontação pública, a reestruturação das relações de poder e, talvez o mais importante, a permissão para que o amor que havia sido proibido pudesse finalmente florescer sob o sol de Abu Dhabi. A revelação do verdadeiro pergaminho não apenas desmascarou a farsa da princesa Fátima, mas também abriu os olhos de Sheikh Khalil para um futuro que ele mal havia ousado contemplar. A nova visão não era apenas sobre o centro cultural que Anya estava projetando, mas sobre o caminho que ele, como líder, trilharia para seu povo, e o caminho que ele e Anya poderiam trilhar juntos. Nas horas seguintes àquela reunião transformadora, o gabinete de Khalil fervilhava com uma energia diferente. Ele convocou seus conselheiros mais leais, não aqueles ligados a Fátima,
mas aqueles que ele confiava por sua integridade e visão. Zana, a ama de leite, foi tratada com a honra que merecia, sua história validada e sua coragem reconhecida. Ela narrou a manipulação de Fátima, a gradual adulteração do significado da profecia ao longo dos anos para consolidar o poder e as alianças políticas. A cópia de seu pai era a prova irrefutável. Anya permaneceu ao lado de Khalil, não como uma estrangeira, mas como uma conselheira, uma parceira na busca pela verdade. Ela explicou sua reinterpretação arquitetônica, mostrando como o projeto do Centro Cultural já era a manifestação física da profecia original. O edifício, que antes representava apenas uma construção moderna, agora se tornava um símbolo vivo da renovação e da abertura que a verdadeira profecia exigia. A nova visão de Khalil era clara. Ele não se dobraria à manipulação. A verdade, uma vez revelada, não poderia ser ignorada. Ele planejava convocar uma reunião extraordinária do Grande Conselho dos Clãs, onde a profecia original seria apresentada e a farsa de Fátima exposta. Seria um confronto público de proporções históricas que testaria a lealdade de muitos e redefiniria as relações de poder no Emirado. Para Anya, essa nova visão significava mais do que a validação de seu trabalho. Significava a validação de sua alma. A sombra da rejeição e da culpa havia se dissipado, substituída por um senso de propósito compartilhado. Ela e Khalil estavam unidos, não apenas por uma atração, mas por um ideal comum. A verdade, a autenticidade e um futuro construído sobre bases sólidas, livres de mentiras. Naquela noite, sob o céu estrelado de Abu Dhabi, Anya e Khalil se encontraram novamente. Não havia formalidades, apenas a quietude de dois corações que finalmente se encontravam. Khalil pegou a mão de Anya, sua pele quente contra a dela. "Você não apenas me trouxe a verdade, Anya", ele disse, sua voz suave, mas carregada de emoção. "Você me trouxe de volta a mim mesmo. Você me mostrou o verdadeiro caminho que meus ancestrais desejavam para o nosso povo." Anya sorriu, seus olhos marejados. "E você, Sheikh Khalil, me mostrou que as pontes podem ser construídas, mesmo nas areias mais antigas e sob as estrelas mais distantes." O futuro ainda era incerto. A batalha contra a influência de Fátima seria árdua, mas agora eles tinham um ao outro e uma verdade poderosa que os unia. A nova visão florescia, não apenas no projeto do Centro Cultural, mas na promessa de um futuro onde a integridade e a coragem redefiniriam o destino de um sheik, de uma arquiteta e de uma nação. A jornada estava longe de terminar. Mas o primeiro e mais crucial passo havia sido dado: a crença mútua no poder da verdade e do amor. Os dias que se seguiram foram tensos. A notícia de uma reunião extraordinária do Grande Conselho dos Clãs se espalhou como fogo pelo Emirado, gerando especulações e ansiedade. Todos sabiam que algo de grande importância seria discutido, algo que abalaria as estruturas de poder. A princesa Fátima, astuta como sempre, percebeu que Anya havia agido e que suas manipulações estavam em risco de serem expostas. Ela mobilizou seus apoiadores, espalhando rumores e minando a credibilidade de Anya, retratando-a como uma estrangeira intrometida e um perigo para as tradições. Mas Khalil estava preparado. Sob a orientação de Anya e com a sabedoria de Zana, ele havia antecipado os movimentos de sua tia. Ele não queria apenas confrontar, queria desmascarar de forma irrefutável. A estratégia de Anya para a apresentação ao conselho foi tão meticulosa quanto seu projeto arquitetônico. Cada palavra, cada imagem, cada testemunha seria cuidadosamente escolhida. O dia do Grande Conselho chegou, solene e imponente.
O salão principal do palácio estava repleto dos líderes dos clãs, homens e mulheres respeitados, seus rostos uma mistura de curiosidade, ceticismo e expectativa. A princesa Fátima ocupava seu lugar de honra, seu semblante imperturbável, os olhos fixos em Khalil, um desafio silencioso em sua postura. Ania estava sentada discretamente na galeria, um lugar reservado para conselheiros e observadores, seu coração batendo forte, mas sua mente focada. Khalil iniciou a reunião com uma calma que desmentia a tempestade interna. Ele falou sobre a importância das tradições, da história e do futuro de seu povo, preparando o terreno com palavras que ressoavam com os valores do conselho. Em seguida, ele surpreendeu a todos ao convidar Zana a subir ao púlpito. A presença da velha ama de leite causou um burburinho. Sua influência era conhecida, mas raramente exercida em público. Com uma dignidade impressionante, Zana narrou a história do pergaminho, desde a sua criação até a gradual deturpação de seu significado. Ela descreveu a profecia original, palavra por palavra, e então apresentou a cópia que seu pai havia feito, que foi passada entre os membros do conselho para verificação. A sala silenciou à medida que a caligrafia antiga era examinada, confrontada com a versão que todos conheciam. A princesa Fátima tentou intervir, acusando Zana de senilidade e de ser manipulada. Mas Khalil, com um aceno firme, a silenciou. Ele então chamou Ania para apresentar a nova visão do centro cultural. Ania subiu ao púlpito, não como uma arquiteta estrangeira, mas como alguém que entendia profundamente a alma do deserto. Ela não apenas exibiu as plantas e maquetes, mas explicou como cada elemento do design, as cúpulas que capturavam as novas estrelas, os oásis que traziam chuva à terra seca, os painéis que celebravam a união de corações. Era uma manifestação direta da verdadeira profecia. Ela falou com eloquência sobre como o projeto honrava o passado enquanto abraçava um futuro de inovação e inclusão. Os membros do conselho olhavam com admiração, alguns assentindo lentamente. A visão era tangível, a lógica irrefutável, e a conexão com a profecia original, agora clara, era poderosa. Finalmente Khalil se levantou novamente. "Meus irmãos, minhas irmãs", ele disse, sua voz ecoando com autoridade e emoção. "A profecia de nossos ancestrais não é uma corrente que nos prende ao passado, mas uma bússola que nos guia ao futuro. Ela não fala de limitações, mas de expansão. Ela não exige um casamento por linhagem, mas uma união de propósito e de visão." Ele olhou diretamente para Fátima, que estava pálida de raiva, suas tentativas de interrupção agora completamente ignoradas. Aqueles que distorceram as palavras sagradas para seus próprios ganhos políticos não só desonraram nossos ancestrais, mas também tentaram desviar o caminho de nossa nação. A verdade, como a água que faz brotar a vida no deserto, sempre encontrará seu caminho. Com um gesto, Khalil desdobrou a cópia de Zana, que havia percorrido o salão, e a colocou ao lado da maquete de Ania. "Esta é a verdadeira profecia, e este", ele indicou a maquete, "é o seu cumprimento." O salão irrompeu em murmúrios que rapidamente se transformaram em um crescendo de aprovação. Muitos clãs se levantaram em apoio, reconhecendo a astúcia e a verdade que haviam sido reveladas. Fátima, vendo seu plano desmoronar, não teve mais voz. Sua autoridade estava minada, sua manipulação exposta diante de todos. O grande conselho havia chegado a um veredito tácito. A nova visão era aceita, a profecia restaurada. E o caminho para Khalil e Ania, antes obstruído, estava agora aberto, pavimentado com a verdade. Mas a jornada do coração e a reconstrução de pontes dentro da própria família real ainda teriam seus próprios desafios a enfrentar. A aprovação do grande conselho ressoou pelos corredores do palácio e por todo o emirado.
marcando o fim de uma era de manipulação e o início de um novo caminho. A revelação de Khalil sobre a profecia original e o papel de Fátima na sua distorção teve repercussões imediatas e profundas. Para a princesa Fátima, as consequências foram severas. Embora Khalil não pudesse exilá-la ou despojá-la completamente de seu status, sua influência no Grande Conselho e na corte foi drasticamente reduzida. Seus aliados se afastaram, percebendo que a verdade havia prevalecido e que apoiar a mentira não traria mais ganhos. Fátima foi afastada de todas as suas responsabilidades políticas e passou a viver em um isolamento dourado, seu orgulho ferido e sua ambição desfeita. A farsa que ela teceu por anos desmoronou, e com ela, seu poder. Zana, por outro lado, foi publicamente honrada pelo Sheikh Khalil. Sua coragem e lealdade foram celebradas, e ela recebeu o título de Guardiã da Verdade do Palácio, uma posição de respeito e consultoria que lhe garantia voz e influência, assegurando que tais manipulações não se repetissem. Quanto a Anya, sua posição no Emirado mudou radicalmente. De uma arquiteta estrangeira sob escrutínio, ela se tornou uma figura de admiração e respeito. Seu projeto para o Centro Cultural agora imbuiu de um significado ainda maior. Recebeu total apoio e recursos para sua execução. A nova visão que ela apresentou se tornou o farol para o futuro de Abu Dhabi, um futuro que abraçava a inovação sem abandonar a riqueza de sua herança. A reconstrução, no entanto, não foi apenas arquitetônica ou política, foi também emocional. Khalil, livre do peso da profecia distorcida e da responsabilidade imposta, pôde finalmente se aproximar de Anya sem reservas. As barreiras de formalidade e de destino predeterminado caíram, revelando a profundidade do sentimento que havia crescido entre eles. Em uma tarde tranquila, Khalil levou Anya para um passeio em sua tenda privativa no deserto, um local de refúgio pessoal onde ele buscava clareza e conexão com suas raízes. Sob o vasto céu azul, pontilhado por alguns pássaros solitários, ele se abriu completamente. Eu te julguei, Anya, ele confessou, seus olhos fixos no horizonte dourado. Eu te vi como a tentação que desviaria meu caminho, não como a resposta que a verdadeira profecia me prometia. Meu medo de desonrar meus ancestrais me cegou para a verdade que estava bem à minha frente. Anya segurou a mão dele, que repousava sobre a areia quente. Eu também duvidei, Khalil. Duvidei de mim mesma, da minha capacidade de entender este mundo, de lutar contra uma força tão antiga. Mas você lutou, ele disse, virando-se para olhá-la, um sorriso gentil nos lábios. Com sua mente, seu coração, sua visão. Você é a mulher de visão e coração puro, que abriria os olhos do deserto para as novas estrelas. Você é a chuva que trará vida à nossa terra, Anya. Naquele momento, sob o sol do deserto, a promessa de um futuro juntos parecia tão real e vibrante quanto as cores do pôr-do-sol que começava a atingir o céu. Não era mais um segredo, nem uma batalha a ser vencida, mas uma verdade a ser vivida. A reconstrução do relacionamento deles foi um processo gradual, construído sobre respeito mútuo, admiração e uma compreensão profunda. Anya trouxe uma perspectiva global e uma paixão pela inovação, enquanto Khalil ofereceu a ela a sabedoria ancestral, a profundidade cultural e a estabilidade de um líder. Eles se complementavam e, juntos, vislumbraram um futuro que não só beneficiaria Abu Dhabi, mas também redefiniria o que era possível entre duas culturas aparentemente distintas. O Centro Cultural, o projeto que os uniu, se tornou um símbolo de sua própria jornada. Um lugar onde a tradição se encontra com a modernidade, onde o deserto floresce com novas ideias e onde o amor, nascido em meio a intrigas, provou ser a força mais poderosa de todas.